Boa noite, pessoal. Preparem-se porque a história que vocês vão ouvir agora não é apenas um relato sobre algo inexplicável. É um mergulho em um acontecimento que, por décadas, permaneceu escondido entre memórias fragmentadas, silêncios forçados e testemunhos que sobreviveram ao tempo. Vamos voltar para o Cazaquistão, no ano de 1979, em plena Guerra Fria, quando uma simples vila de pastores tornou-se palco de um dos episódios mais enigmáticos da ufologia soviética. Essa é a história de Sadimbi, um homem comum que por 2 semanas abrigou uma criatura vinda das estrelas e que jamais poderia imaginar o peso que esse segredo carregaria. Naquele período, o interior do Cazaquistão era uma região quase esquecida pelo resto do mundo. O campo de Turgai, com seus horizontes intermináveis, vilas rudimentares e a rotina de criação de gado, parecia isolado de qualquer importância global, mas, estrategicamente, era um ponto sensível da União Soviética. Bases militares, áreas de testes e instalações secretas estavam espalhadas pelo território, embora os moradores locais vivessem mais preocupados com as colheitas, os animais e a sobrevivência diária. Foi nesse cenário que, numa madrugada de junho, algo extraordinário cortou o silêncio das montanhas. Tudo começou com um estrondo profundo, tão forte que sacudiu portas e janelas das casas de madeira. Logo depois, uma luz alaranjada cruzou o céu lentamente, como se estivesse em chamas, deixando atrás de si um rastro incandescente que rasgava a escuridão. Os moradores, assustados, saíram às pressas, carregando crianças, protegendo os olhos, tentando entender o que estavam presenciando. Uns acreditaram se tratar de um avião militar em queda, outros em um meteoro. Depois de alguns minutos de murmúrios nervosos, a maioria retornou às suas camas, acreditando que na manhã seguinte as autoridades dariam alguma explicação. Mas não Sadimbi. Algo naquela visão o incomodou. Como se tivesse recebido um chamado invisível, decidiu montar seu cavalo e seguir em direção ao ponto onde a luz havia desaparecido. A cavalgada noturna durou mais de 1 hora, em meio a colinas silenciosas e um vento frio que parecia aumentar a cada passo do animal. Quando chegou às montanhas, percebeu que o ar estava denso, carregado de eletricidade. Árvores estavam queimadas em pontos isolados e o solo exibia marcas de impacto recente. O cheiro metálico e de ozônio impregnava o ambiente. Então, diante de seus olhos, surgiu algo que mudaria sua vida para sempre. Parcialmente enterrado na terra, jazia um enorme objeto prateado, circular, metálico e deformado, como se tivesse passado por uma queda violenta. Uma luz tênue pulsava de dentro dele, semelhante a uma brasa prestes a se apagar. O cavalo relinchou alto, recusando-se a se aproximar, e Sadimbi precisou continuar a pé. Cada passo aumentava o arrepio em sua pele, enquanto um zumbido grave parecia vibrar sob o chão. Não havia asas, janelas ou turbinas, apenas uma superfície lisa, marcada por símbolos estranhos e cabos espalhados, alguns ainda soltando faíscas e calor. Ao circular pelo objeto, sua atenção foi atraída para algo a cerca de 100 metros adiante. Uma estrutura ovalada, escura, parecendo um casulo solitário em meio à vegetação. Intrigado, aproximou-se com cautela. Quando estava prestes a tocá-la, ouviu um som metálico seco, como o estalo de um cofre. A estrutura se abriu em camadas que se retraíam suavemente, revelando o interior. Ali, encolhido, estava um ser que desafiava a lógica. Membros longos, pele acinzentada, um capacete translúcido que deixava entrever olhos luminosos, oscilando entre verde e âmbar. O instinto de Sadimbi foi congelar. Seu coração disparava, mas, surpreendentemente, não sentiu ameaça. Pelo contrário, uma sensação de calma inexplicável o envolveu. O ser tentou se levantar, mas caiu repetidas vezes. Estava ferido. Foi nesse instante que o medo deu lugar ao impulso humano de ajudar. Retirou a criatura da cápsula, percebendo o quão leve ela era, apesar da altura. A pele era fria, os dedos longos e articulados. Com esforço, a colocou sobre o cavalo e, em silêncio, retornou à vila evitando as trilhas comuns. Ao chegar em casa,
A esposa, que esperava aflita, ficou paralisada ao ver o que o marido trazia. Mas logo, como se guiada por uma intuição profunda, começou a ajudar. Organizaram um espaço improvisado no interior da cabana, sob a luz fraca de uma lamparina de querosene. Deitaram o ser sobre mantas e palha. Tentaram oferecer água e comida, mas ele recusou quase tudo, aceitando apenas alguns vegetais crus e pequenos pedaços de queijo. Não falava, apenas emitia sons suaves, semelhantes a suspiros prolongados. Nos primeiros dias, sua presença parecia transformar o ambiente. Os animais da vila, normalmente inquietos, permaneciam em silêncio. Nem mesmo os cães latiam. O ar dentro da cabana tornava-se denso, mas ao mesmo tempo sereno. A esposa de Sadimbi evitava sair, temendo que a criatura fosse descoberta. Já o marido passava horas observando, tentando compreender. A cada noite o visitante olhava fixamente o céu pelas frestas da janela, em estado de meditação, como se buscasse algo ou alguém. No terceiro dia, o risco de descoberta se tornou real. Uma vizinha apareceu levando leite, e Sadimbi precisou improvisar uma desculpa, dizendo que a esposa estava doente. A tensão aumentou quando, dias depois, jipes militares estacionaram próximo à vila, com soldados fazendo perguntas a moradores. O coração de Sadimbi apertou. Disfarçando o nervosismo, escondeu a criatura em um palheiro, cobrindo-a com feno, enquanto soldados vasculhavam sua casa. Os minutos pareceram horas. Só depois de ouvirem os veículos se afastarem pela estrada é que o casal respirou aliviado. Ao retirar o feno, encontrou o ser desperto, olhando-o com uma intensidade que dispensava palavras. Apesar do perigo, a notícia silenciosa da presença do visitante começou a circular entre poucos moradores de confiança. Primeiro, um primo de Sadimbi, veterano de guerra. Depois, um veterinário local, seguido por uma senhora idosa que acreditava em maus espíritos. Todos ficaram profundamente abalados pela experiência, mas nenhum revelou nada às autoridades. Havia um pacto de silêncio. Entre esses encontros, destaca-se o de Tatiana Leonova, uma menina de apenas 9 anos, filha de um veterinário. Ao ver a criatura, não demonstrou medo. Apenas deixou no chão um pequeno cavalo de madeira como presente, como se intuísse que aquele ser não permaneceria para sempre. Com o passar dos dias, a criatura se recuperava lentamente. Já conseguia andar curtas distâncias. Observava os utensílios da casa com curiosidade e, em certa ocasião, aprendeu em poucos minutos a jogar damas, vencendo Sadimbi em seguida. Os animais continuavam em silêncio absoluto diante dela, como se reconhecessem algo sagrado. Era uma convivência marcada por calma, mas também pela constante ameaça de descoberta. Na noite de 26 de junho, algo mudou. O vento soprou de forma estranha, carregando um odor metálico. As nuvens se moviam rapidamente. A criatura, mais forte, deixou o palheiro e caminhou sozinha até o campo. Sadimbi a observou à distância. Ela ergueu-se lentamente, como quem se prepara para partir. E naquela noite desapareceu. Não voltou mais. No dia seguinte, relatos de crianças acampadas a mais de 100 quilômetros dali mencionaram figuras altas de olhos luminosos observando silenciosamente o acampamento. Não houve ataques, apenas presença. Depois, sumiram entre as árvores. Poucas horas depois, aviões militares sobrevoaram a região, mas nada foi encontrado. Quando os agentes da KGB retornaram à vila de Sadimbi, encontraram apenas silêncio. Interrogaram moradores, revistaram casas, pressionaram com ameaças, mas não havia provas nem rastros. O visitante havia partido. Anos mais tarde, já após a queda da União Soviética, Tatiana Leonova revelou publicamente sua memória de infância. Outros moradores confirmaram discretamente. Nenhum deles ganhou fama, dinheiro ou recompensa. Pelo contrário, carregaram por décadas o medo da repressão. Mas o que viveram marcou suas vidas para sempre. A história de Turgai não é apenas sobre a queda de um objeto misterioso. É sobre a convivência silenciosa entre humanos e algo que não era deste mundo. Sobre como o medo deu lugar à compaixão. Sobre como um pequeno grupo de pessoas comuns arriscou tudo para proteger o indefeso.
Durante 2 semanas, aquela vila remota conheceu uma presença que não trouxe guerra, nem destruição, mas sim respeito, quietude e a sensação de que há muito mais além das estrelas. E talvez seja essa a lição mais poderosa. No silêncio entre espécies, na confiança inesperada entre mundos, pode existir uma forma de comunicação mais profunda do que qualquer palavra. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima história.